Olá, Brasil! Quanto tempo, hein? Depois de alguns meses, eu dou a cara aqui nesse YouTube para conversar e falar para vocês como que tá a situação aqui no Chile. Mas já quero começar esse vídeo pedindo desculpa pelo sumiço, mas que é por conta do momento em que a gente está vivendo, eu também me enfoquei, coloquei as minhas energias em outros projetos. Então eu tô com um projeto bem bacana em andamento, que inclusive vai acontecer um desafio bem legal e que eu já quero deixar aqui o convite para vocês. Vai acontecer lá no Instagram, Pasquale Pri, então já segue lá pra gente já começar e para vocês já se inteirarem. Mas vai ser um desafio relacionado a planejamento, produtividade, hábitos, e lá nesse Instagram também a gente conversa bastante sobre marketing, vendas através do Instagram, empreendedorismo e tudo isso, que é um assunto que eu gosto bastante, que tenho certeza que vocês vão gostar também. Então foi por isso que eu dei uma sumidinha aqui no YouTube, porém eu continuo todos os dias, várias vezes por dia, lá no Instagram, Dicas da Pri _Chile, que é o Instagram que vocês já conhecem, que a gente fala sobre o Chile. Então lá tá tudo, gente, tudo funcionando perfeitamente, tem muito conteúdo lá. Então pra quem não me segue lá no Instagram ainda do Chile, já deixa aqui embaixo pra que vocês comecem a seguir. E pra quem não me conhece ainda, eu sou a Pri, uma brasileira, é óbvio, que trabalha com turismo voltado 100% ao atendimento de brasileiros aqui em Santiago do Chile. Eu larguei minha carreira consolidada de arquiteta no Brasil pra vir empreender no Chile, e aí eu falo um pouquinho sobre isso pra vocês lá no Instagram Pasquale Pri. Eu tenho 2 Instagrams aí, então, para poder diferenciar os assuntos, tá? Um voltado para o Chile e outro voltado para hábitos, planejamento, produtividade, carreira, empreendimento e tudo isso. E agora, então, chega de papo e vamos pro que importa. Então, antes de falar do turismo em si, eu quero falar um pouquinho para vocês, dar um resumo de como que tá a situação atual aqui em Santiago, aqui no Chile, para que vocês entendam um todo. No Chile, gente, desde março de 2020, quando começou a ter casos da doença, eles lançaram um plano que chama Plano Passo a Passo. São 5 fases desse plano, tá? Sendo o passo 1, quarentena obrigatória, fase 1, tá? Quarentena obrigatória, e fase 5, abertura avançada, onde praticamente todas as coisas já estariam abertas, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos, a divisão geográfica do Chile, ela é bem diferente da divisão geográfica do Brasil, tá? O Chile, ele é dividido por regiões. São 16 regiões, sendo a região metropolitana uma delas, tá? A região metropolitana e as outras regiões, elas são divididas por províncias. Por exemplo, a região metropolitana é dividida em 6 províncias, sendo uma delas a cidade de Santiago. Já as cidades, elas são divididas por comunas, tá? Então, Santiago, por exemplo, tem 36 comunas, sendo Santiago Centro, Providência, Las Condes, Vitacura, comunas e não bairros como a gente chama aí no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós não temos um prefeito para Santiago, tá? Nós temos um prefeito para cada comuna, só para que vocês entendam. Então as comunas, elas são independentes, tá? Quando você paga os impostos, você paga para sua comuna. Tem algumas normas que funcionam para uma comuna e para outra comuna já é completamente diferente. Só para vocês entenderem como funciona também essa questão do passo a passo, do plano passo a passo, tá? Então, assim como as comunas são independentes para várias coisas, quase tudo, cada comuna pode estar em um passo, entende? Não é a cidade, a província toda que vai estar no mesmo passo. Então, bora lá. Foi lançado esse plano de passo a passo lá em março de 2020, em que as comunas iriam avançar de fases ou retroceder de fases conforme o número de contágios semanais. Nós chegamos aqui em Santiago até a fase 4, tá? Já chegamos aí até a fase 4, que foi em dezembro, se eu não me engano, em dezembro do ano passado. Para vocês terem ideia, nós retrocedemos toda a região metropolitana, tá? Ou seja, as 6 províncias, incluindo Santiago,
para a fase 1 esse ano em março. Então, assim, avançamos para a fase 4, voltamos para a fase 1. Fase 1, galera, é quarentena obrigatória de segunda a segunda. Nós não podemos sair na rua, a não ser 2 vezes por semana, 2 horas cada vez, para ir no supermercado ou farmácia mais perto da tua casa, com permissão policial. O exército controla na rua, a polícia controla na rua, a seguridade da própria comuna controla, enfim. Então podemos sair 2 vezes por semana, 2 horas cada vez. Ficamos assim, nessa fase 1, 8 meses no ano passado, em 2020. E voltamos para a fase 1 esse ano e a gente ficou mais ou menos 2 meses na fase 1. Agora, a região metropolitana, ou seja, 6 províncias, incluindo Santiago, estão entre a fase 1 e a fase 2. O que é fase 1 e fase 2? Fase 1, como eu disse, né, quarentena obrigatória. Fase 2 tem um pouquinho mais de flexibilidade. De segunda a sexta você pode sair na rua sem permissão, e sábado e domingo é quarentena obrigatória, como se fosse fase 1, entende? E a partir disso nós temos toque de recolher. Desde março de 2020, nunca caiu esse toque de recolher, a partir das 9 da noite, independente de qual região, comuna ou cidade do Chile, enfim, você esteja, tá? É toque de recolher desde o ano passado. Na fase 1 e na fase 2, nós também não podemos viajar, sair da nossa região. Então, por exemplo, agora que nós estamos na fase 2, aqui em Santiago, certo? Eu não posso sair da região metropolitana. Então eu posso ir para comunas que estão dentro da região metropolitana, que estejam também na fase 2 ou mais avançado, tá? Então, por exemplo, a mãe do Nico mora em Vinha del Mar. Ela está na fase 2, certo? Ela entrou na fase 2 hoje, inclusive. Eu também tô na fase 2 aqui em Santiago, mas eu não posso ir visitar ela lá em Vinha del Mar, porque Vinha del Mar é outra região, é a 5ª região, tá? Então, assim, nós não podemos viajar entre regiões, é como se no Brasil não fosse permitido viajar entre estados na fase 2, só pra vocês entenderem. Pode viajar a partir da fase 3 para lugares que também estejam na fase 3 ou que estejam mais avançados. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção aí de como que tá a situação atual aqui agora, tá? Então, nenhuma província, nenhuma comuna da região metropolitana está numa fase maior que a fase 2. Então, quando vocês vêm aí do Brasil, que eu posto lá no Instagram, por exemplo, estamos avançando, entramos na fase 2, vocês colocam, uhul, vai abrir a fronteira. Só que isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá? O avanço de fase não tem nada, não está ligado diretamente à abertura da fronteira. Como eu disse, nós avançamos e podemos retroceder a qualquer momento, caso o número de casos aumente. Então vamos lá, como é que tá o processo de vacinação aqui no Chile? Ele é um dos países que tem o processo de vacinação mais rápido do mundo. Ele estava em primeira posição, depois foi pra terceira, não sei, mas ele tá por aí. Eu acabei recebendo muitas mensagens de vocês falando, Pri, se o processo de vacinação do Chile tá tão bom, tão rápido, por que os casos continuam aumentando? Porque, como eu disse, em março nós estávamos na fase 3 e nós retrocedemos para a fase 1, quarentena obrigatória, por conta do aumento de casos. Priscila, o que é aumento de casos? Nós estávamos aí em torno de 8 mil casos por dia, tá? E isso é um valor alto para o Chile, porque ele estava acostumado aí com mais ou menos 3 mil casos por dia, tá? Priscila, então por quê? Por que o Chile teve esse aumento de casos, se a vacinação é tão eficaz? Primeiro, gente, é que nessa época aí, ali em abril, o Chile não tinha vacinado nem metade da população ainda. Então, né, o restante da população continua se infectando, gente. Isso é uma coisa lógica de a gente pensar, né? Por que estão aumentando os casos? Porque ainda falta mais da metade da população para se vacinar. Então, é normal. E as pessoas que estão vacinadas, não quer dizer que elas não contraiam o vírus. Elas podem contrair o vírus, os sintomas vão ser mais leves, é essa a ideia, né? A promessa da vacina. Só que ela tem o vírus, ela continua passando para frente. Então tem isso também, enquanto a gente não tiver praticamente toda a população vacinada, o contágio ele ainda vai acontecer, tá? Só para dar um exemplo aqui para vocês. Agora, ontem, eu tô aqui com a informação de ontem, tá, gente? O Chile já vacinou 58,4% da população com as 2 doses, tá? Com as 2 doses e 48,5% da população com a primeira dose. Lembrando que a gente tem quase um mês aí entre a primeira e a segunda dose, né?
e 58,4%, e esse número cresce mais ou menos 7, 8% diariamente, tá? Quase 10% diariamente. A promessa do país é vacinar todo mundo, toda a população, até final de junho. E a gente acredita, pelo avanço que tem aqui, que eles vão conseguir, tá? Nós já estamos na faixa dos 30 anos. Só lembrando aqui como é que foi o processo de vacinação aqui no Chile. O processo de vacinação foi feito com prioridades. Então, primeiro todos os idosos e depois todas as pessoas com doenças, com comorbidades. Ai, gente, não sei se tá certo, mas vocês entenderam, né? Com doenças crônicas e com outros tipos de doenças graves. Essa foi a primeira galera. Depois o pessoal que trabalha, né, em serviços essenciais. E assim, todos os serviços essenciais. Vamos lá. Alimentação, saúde, segurança, educação, telecomunicações, televisão, rádio, jornais, revista, né? Enfim, tudo que precisa manter a gente informado. Transporte, já falei. Segurança, gás, energia, água. Então, toda essa galera já foi vacinada. E aí, eles começaram a vacinar os jovens, né? Com menos de 50 anos, que não tinham nenhum tipo de doença e que não trabalham em nenhum serviço essencial, né? Então agora a gente tá na faixa dos 30 anos, e a gente acredita que na outra semana já vai pra faixa dos 20, aí a casa dos 20. Então tá vacinando muito, muito rápido. Todas as pessoas que eu conheço aqui em Santiago, seja família, né, do Nico, ou seja amigo, todo mundo já tá vacinado, graças a Deus, beleza? E aí o que acontece? Muitos de vocês me mandam mensagem assim: ai, Priscila, então vai vacinar todo mundo até julho, quer dizer que o turismo vai voltar. Será? Vamos lá, vamos falar agora. Agora nós vamos falar sobre o que vocês realmente querem falar, sobre o retorno do turismo. Então a primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é que a abertura de fronteira não está ligada diretamente ao retorno do turismo. E nós vamos entender isso agora, tá? Vou explicar pra vocês. Então, prestem atenção, tá, pessoal? Prestem atenção. Que eu tô aqui, pra gravar esse vídeo pra vocês. Voltei aqui no YouTube só pra explicar isso pra vocês. Pra quem não viu, pra quem não sabe, nós ficamos com as fronteiras fechadas por 8 meses, tá? No ano passado. Elas reabriram em dezembro e ficaram abertas até março. Abriram final de dezembro, depois da segunda quinzena de dezembro, e ficaram abertas até o comecinho de março, tá? Porém, galera, as fronteiras estavam abertas, mas o turismo não estava liberado. O que quer dizer que o turismo não estava liberado? Vou explicar aqui. Num primeiro momento, eles exigiram que os turistas fizessem, além de tudo, né, galera? Além de o teste PCR, além de o seguro viagem que cubra a Covid com um monto mínimo de $30 mil, fora todas as exigências, eles pediram para que o turista fizesse quarentena. Pediram não, né? Exigiam para que o turista fizesse quarentena de 10 dias após entrar no país. Esse foi um primeiro momento. Podia fazer no teu hotel, que tu reservasse, na tua casa, na casa da tua prima, na casa da tua avó, não importa onde tu fosse fazer. Era monitorado, as pessoas iam até a tua casa ou ligavam, e eles fiscalizavam isso, tá? E eram 10 dias. Ah, Priscila, mas a minha viagem pro Chile é só 5 dias. Hoje, inclusive, até recebi uma mensagem assim, a menina falou: eu vou ficar só 5 dias porque eu não quero fazer a quarentena de 10 dias. Gente, se tu vai ficar menos de 10 dias, se tu fosse ficar menos de 10 dias, tu tinha que fazer a quarentena completa pelos dias que tu fosse ficar. Vou ficar 5 dias, quarentenas de 5 dias. O 10 dias, ele é válido para quem vai ficar mais de 10 dias. Ou seja, eu iria ficar 20 dias, 10 dias eu tenho que fazer quarentena obrigatória, tá? Mas então isso é uma não sei nem se posso falar essa palavra, gente. Isso é uma pro turismo. Gente, não é pro turismo. Eles não abriram a fronteira para turismo, obviamente. Porque eles sabem que a pessoa tem que fazer quarentena de 10 dias. Ela não tem como fazer turismo, só se ela for ficar, sei lá, 25 dias aqui no Chile, né? Eles abriram pra... as famílias ficaram separadas, galera, 8 meses, tá? Então eles abriram para as famílias se reencontrarem. Tinha filho longe de pai, marido longe de mulher, namorado longe de namorada, enfim, tá? Aí tô balançando a mesa. Então eles abriram por causa disso. Então no primeiro momento, quarentena de 10 dias em qualquer lugar que você quisesse cumprir, tá? Depois de alguns dias, acho que um mês talvez, eles colocaram a quarentena obrigatória num hotel sanitário, tá? Então tinha que fazer
5 dias num hotel sanitário e 5 dias aonde tu fosse ficar, certo? Só que esses 5 dias, galera, que eles colocaram no hotel sanitário, tu tinhas que pagar do teu bolso. E o valor era de praticamente 5 mil reais, 4 mil e poucos reais, tá? Então, assim, tu tinhas que ficar 5 dias no hotel sanitário, isso que tu já veio com PCR, tu veio com seguro-saúde, tu veio com tudo isso. 5 dias no hotel sanitário pago do teu bolso, né? E depois, outros 5 dias em qualquer outro lugar que tu fosse ficar. Ou seja, tu só poderia voltar a fazer turismo, fazer turismo depois dos 10 dias de quarentena obrigatória. E tu não pode sair de casa pra ir no mercado, tá? Tu tens que pedir delivery. Então, enfim, não houve turismo nesses 4 meses que a fronteira estiveram aberta. Agora vocês entenderam o porquê, certo? E aí, novamente, a fronteira veio a fechar em março. Priscila, quando é que vai abrir a fronteira? Nós não sabemos quando vai abrir, pessoal. Não tem uma informação, uma previsão por conta, por parte do governo. A fronteira segue fechada até novos avisos. E agora eu vou dar minha opinião. Você sempre me manda uma mensagem falando, Pri, mas pela tua experiência, o que é que tu acha? E eu sempre digo pra vocês, galera, ninguém tem experiência nesse tipo de situação, porque ninguém ainda passou por isso. Ninguém tem experiência nisso, porque nunca ninguém passou por isso antes, tá? Então eu não consigo falar pra vocês algo, um achismo com base em nada, né? Eu vou tirar da onde a informação? Então, assim, não há informação sobre isso. E o que eu acredito, que quando eles abrirem a fronteira, eles não vão abrir assim, ó, aberta, pode entrar aí turista, fiquem à vontade. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que vai ser uma abertura gradual, tá? Talvez eles exijam alguma coisa, ou a quarentena, ou a vacina. Não se fala sobre isso ainda, tá, gente? Eu tô botando aqui a minha opinião. Não se fala sobre exigência de vacina, se os vacinados poderão entrar, qual tipo de vacina. Não se fala nisso, tá? Então, assim, a gente tem que esperar, primeiro, para ver se vão abrir a fronteira. Segundo, se eles vão abrir, quais serão as exigências? Vai ter exigências? Quais serão? Porque se eles exigirem a quarentena obrigatória, não faz sentido, o turismo não vai acontecer. Se eles exigirem PCR mais vacina, algumas pessoas do Brasil vão conseguir viajar, né? Então a gente não sabe. E outra coisa ainda, pro turismo ele acontecer de verdade, nós aqui precisamos estar na fase 3 ou mais avançado do que a fase 3, a partir, né, fase 3, 4 ou 5. Isso que eu expliquei pra vocês lá no começo. Porque na fase 2, galera, primeiro que tem quarentena obrigatória final de semana, ninguém pode sair do hotel, do apartamento, do que for, né? E nós não podemos sair pra fazer os passeios. Então, assim, pra acontecer o turismo, nós precisamos estar no mínimo na fase 3. E para acontecer o turismo, não pode ser exigido quarentena obrigatória para entrar no país, beleza? Então, assim, a gente tem que aguardar, galera, porque ainda não tem essas informações. O momento, a atualização para vocês. Hoje, sexta-feira, 14 de maio, nós não temos ainda previsão ou informação sobre quando será a abertura de fronteira, porém, já foi falado que não vai ser em maio, tá? Então, assim, maio esquece. Quem tem viagem para junho, eu já indico remarcar também, tá? Eu já indico remarcar porque, que nem eu disse, eu não acredito também que a fronteira vai ser aberta assim, tá? De uma hora para outra e entrem e sintam-se em casa. Eu acho que não vai ser isso. O Chile é um país rígido, que segue muito, muito, muito ao pé da letra todas as medidas que ele precisa tomar para conter a contaminação do vírus. Então, assim, vamos com calma. Qualquer novidade que a gente tenha, eu vou deixar lá no meu Instagram, no Dicas da Pri _ Chile. Lá as informações estão sempre atualizadas e no momento em que elas saem, tá? Tem um destaque lá que chama Destaque Fronteira. Ali sempre estarão as últimas informações relacionadas ao turismo ou à fronteira, beleza? Por hoje é isso, galera. Eu espero que tenha esclarecido tudo aí que tá passando na cabeça de vocês. Se vocês têm viagem para junho, já remarquem, tá? Se vocês têm viagem para a partir de julho, o que eu indico para vocês? Dá para guardar? Dá. Porém, cuidem muito com uma questão. Todas, normalmente, as passagens aéreas, o Airbnb, hospedagem, o que for, né? Ele vai ter um prazo máximo de cancelamento ou remarcação, tá? Então vocês cuidem para não perder esse prazo máximo. Vamos supor que a tua viagem é dia 15 de agosto e o prazo máximo para cancelamento ou remarcação sem custo, né, sem cobrança, é no dia 20 de julho, um exemplo. Então tu aguenta até 20 de julho para ver se a situação vai melhorar e caso não melhore, tu cancela ou remarca, tá? Isso é o que eu faria caso eu estivesse no lugar de vocês. É isso, gente, ó, o vídeo já ficou
ficou longo demais, eu espero que eu tenha esclarecido. Prometo voltar mais aqui, vai ter muito vídeo bacana que eu tô preparando pra vocês. E eu espero encontrar vocês aqui pronto, aqui em Santiago.